teses que não pertencem à congregação. Vocês sabem a diferença, né? Dos padres seculares, que são chamados diocesanos, que são ligados diretamente ao bispo. E os padres de congregação, eles são ligados diretamente ao provincial da congregação dele, ao chefe, que pertence a uma congregação religiosa, né? Igual o xaveriano, franciscano, jesuíta, né? Claro que eles devem obediência ao bispo local, mas quem transfere é o provincial e tudo, né? Eles têm uma formação diferenciada do clero diocesano, né? Fazem os votos de pobreza, obediência e castidade diocesano. Nesse caso aqui, o nosso exemplo é o padre Gessivan, que foi para a missão lá de Guajará-Mirim, né? Aquela foto ali é dele celebrando missa, olha que legal, né? Ao ar livre ali com o pessoal, né? Na beira do rio, ó, estão vendo? Leigos, missionários, a importância dos leigos missionários também. Antes do Concílio Vaticano II não se falava muito em leigos missionários. Isso veio depois do concílio. Intercâmbio entre igrejas irmãs, né? Eu lembro que logo depois do Concílio Vaticano II, na década de 60, que terminou em 65, acho que foi na década de 70 que o Dom morreu, como que é o Dom? Jaime. Ele, por causa desse documento que incentivava a criação de igrejas irmãs, assumiu a igreja de Carolina, no Maranhão, como nossa igreja irmã. Muitos padres foram para lá ajudar na catequese, na liturgia, leigos também foram para lá, né? Hoje, a nossa diocese irmã é Guajará-Mirim. Não sei por que cargas d'água mudou, né? Porque eu acho que a necessidade é maior por lá, né? Então, agora... Então, isso de igreja irmã foi a partir do Vaticano II, né? E pelo menos isso nós estamos cumprindo a duras penas, mas está acontecendo, né? E também igrejas irmãs fora do Brasil também, né? Como depois a Pedrina vai falar, né? Preocupação de pôr a igreja em estado permanente de missão. Então, não é novidade o que o Aparecida fala, né? Então, já vem falando aqui no Adigentes, né? Antes do Adigentes já falou isso, né? Colocar a igreja sempre em missão. Eis-me aqui, Senhor. Está precisando de gente ali? Eis-me aqui, Senhor. Né? Estado permanente de missão, através dos ministérios, engajamentos, valorização dos carismas, dons e crescimento, né, para o crescimento da comunidade. Aqui é uma missão que nós fizemos lá na catedral. Não sei se tem alguém aqui que participou. Essa foto aqui é de uma missão feita lá na catedral. Um tempo a Lília foi, né? Lília, eu, Pedrina, né? Também, vocês também foram, né? Aqui, vocês lembram dessa foto? Foi lá em São Pedro do Ivaí. Na missão que nós fizemos lá em São Pedro do Ivaí. Vamos ler todos juntos. O que o Adigentes pede também para nós? Uma pastoral missionária e não de conservação aos últimos aos afastados. Ir ao encontro dos últimos e dos afastados, né? Então não é para ficar na mesmice lá, nas ovelhinhas gordinhas, né? Nós temos que ir em busca das magrinhas que estão afastadas do rebanho, do redil. Então a pastoral missionária, não pode ser aquela pastoral de conservação, só conservar as ovelhas gordinhas. É fácil isso, né? Então tem que ir em busca dos afastados. Então isso é um pedido aqui, ó, do Adigentes. Outro pedido daqui do documento Adigentes, da valorização os leigos leram desse jeito aqui, nossos leiguinhos. Vamos lá, gente, de novo, tá muito fraco. Da valorização do leigo como protagonista, não dependente só de escuta. Então, claro, né? Agora melhorou, logicamente. Então, o leigo é protagonista da missão. Ele tem que também fazer acontecer a missão. Você dá licença? Pois não. Eu vou a trabalho de missão também. Muito bem, seu missionário. Isso. Vai, Floresta? Boa missão, então. Tá? Pois, ó,
procura ter o documento para estudar. Eu já tenho. Já, muito bem, então já falei com a pessoa certa. Aqui que vocês estão vendo alguém conhecido? Adriana. Ó, a Adriana, a protagonista, né? Ela foi em busca da missão. A missão não bateu na porta dela lá para ela, convidando para ir, não. Ela foi atrás, né? Ela se empenhou de ir, né? Ela não ficou na dependência de alguém chamar. Às vezes, mas ninguém me chamou. A igreja envia. A igreja tem que enviar. Mas a pessoa tem que querer. Não é mesmo? Ela quis, procurou os meios, estudou, fez cursos preparatórios e está lá, ainda até hoje. Eu não sei não se ela vai voltar, hein? Lá em Bafatá, na África, né? Na Guiné, no país chamado Guiné-Bissau. Olha outra determinação do documento Adigentes. Uma convicção de que a missão renova a igreja. Gente, isso aqui é muito importante. A missão renova a igreja. Quando a paróquia não é missionária, a diocese não é missionária, parece que fica tudo cheio de teia de aranha, sabe? Então, quando a missão acontece, se movimenta para ir para outros lugares, para fazer acontecer, parece que tira todas as teias de aranha, tira a poeira e vai, e parece que renova. A gente vê com o nosso grupo aqui. Quando fica um tempo sem ir para a missão, não é mesmo? Você mesmo que fala, né? Eu não gosto, hein? Né? Parece que fica uma coisa na mesmice, né? Como diz, eu sou rueira. Então, a missão renova mesmo a igreja. Que a fé cresce sendo doada, gente. Olha, daqui, olha. A fé só cresce quando a gente doa essa fé. E, sobretudo, que a igreja é, por sua natureza, missionária. Isso aqui é o ponto-chave, hein? A essência da igreja é a missão. Por isso, eu tenho que ser também. Né? Para renovar essa igreja cheia de teia de aranha. Então, vejam como que o Concílio Vaticano II sacudiu mesmo a igreja, né? Sacudiu a poeira. Agora, como que deve ser a gente, o missionário, leigos e religiosos, a partir do Vaticano II? Nós, como que deve ser o nosso perfil de missionário? Isso aqui é muito interessante para nós fazermos a nossa análise. Será que eu estou sendo missionária segundo o Concílio Vaticano II? Segundo o documento Adigentes? Vamos ver o primeiro perfil. Vamos lá, o decreto Adigentes, no capítulo 4º, enumera as características e exigências da vocação missionária específica. Então, vamos lá. Olha aqui vem. A primeira característica, a pessoa deve sentir atração para isso. Se não tiver atração para a missão, não vai realizar com alegria, não é mesmo? Então, a pessoa tem que sentir ardor, ter aquela chama, sabe? Aquela paixão por Jesus e de querer anunciá-lo a outras pessoas. As fotos aqui também elucidativas, né? Pode ser sacerdote ou leigo, ou religioso, religiosa, né? Os religiosos também são leigos, né? Sim, vamos eu descobri há pouco tempo isso. Vamos ver isso. Os religiosos também são leigos, não né? pertencemos à hierarquia. Não pertence à hierarquia, mas é do povo de Deus, né? De uma maneira consagrada. Você é Marta, ou não é? Porque, olha lá, fruto. Fruto da congregação do Santo Nome de Maria. Não, tudo bem. Onde na minha família, graças a Deus, eu tive ensinamento religioso, né? A minha paixão por Jesus veio do Santo Nome de Maria mesmo. O exemplo das irmãs missionárias, né? Do testemunho delas. Deve ser reconhecido e enviado pela autoridade eclesial. Ninguém vai pela missão, eu vou para a missão e vai, tchau, tô indo. Não, tem que ser enviado pela autoridade eclesial. No nosso caso, o bispo, né? O Dom Anuário enviou ou não enviou a Adriana? Enviou, não é mesmo? Quando vocês foram para Guajaramirim, não é mesmo, Diácono?
Vocês foram enviados em nome da igreja. Ninguém vai no seu próprio nome, não. Então isso aqui é uma coisa que tem que ficar bem claro. Isso supõe atitude de fé e de obediência. Não é? Então, isso é uma característica do missionário. Outra característica do missionário, seu trabalho, vamos ler juntos. Seu trabalho deve privilegiar aqueles que estão longe de Cristo. O amor preferencial pelos afastados e pobres, né? Então, ter essa preferência de ir em busca. Igual Jesus fez. Ele deixou as 99 e foi em busca de uma ovelha perdida. Um missionário tem que seguir o exemplo do Mestre, de Jesus, né? Outra característica, vamos ler. Pronto para se dedicar exclusivamente à atividade missionária. Deixar tudo e seguir, né? Jesus. Olha o exemplo aí da Adriana, né? De tantos outros. Deixou tudo para trás. Os pais, o Alberto, a Belisa, deixou os filhos aqui, foram para a missão, né? Então tem que se dispor a isso mesmo. Enquanto não tiver assim, disposto, não adianta ir, né? Aí chega lá, já tem que voltar. Aí o filho liga, ai, mãe, me deu dor de barriga. E a mãe já pega o avião e vem de volta, né? Então tem que ter as condições para isso, né, gente? Às vezes agora eu não posso ir, mas mais tarde, quem sabe, né? Que eu não vou. Mas para uma missão aqui pertinho, igual a que vai ter no dia 24 e 25 de agosto lá em Itambé. 2 dias só. É um ensaio para isso, para você se desligar um pouquinho das suas coisas, né? E ir para a missão. Não é mesmo? Então já é um ensaio. Uma grande lá para a África, às vezes agora eu não tenho condições de ir. Mas, às vezes fica aquela vontadezinha lá dentro, e com o tempo vai aparecer as condições de ir. Quem sabe, não é mesmo? Deus é que sabe. Outro, um cristão Que parte, sua pátria é o mundo, desapego total. Olha aqui a foto, né? A pátria é o mundo que está na sua frente, né? Então, desapego total, né? Um cristão que parte, que vai, que deixa tudo e vai, né? E vai para a missão. Por pouco tempo ou por mais tempo, é missão. Não importa. O que importa é o seu desejo de anunciar Jesus. Isso aí, isso aí. Eu vou ler algum. Outra característica do missionário. Um reino universal. Dialoga com todos os povos, raças e culturas. O missionário tem que ter essa predisposição, sabe? A abertura para acolher o novo. Porque, olha, pensa bem. O missionário tem que se enculturar. Uma pessoa que é do Brasil vai para Bafatá. Lá não é outra realidade? É outra realidade. Bafatá é a sede da diocese, que fica no país Guiné-Bissau, e que são 2 dioceses só no país. E nessa diocese de Bafatá que o bispo é o Dom Pedro Zille, e lá fica a cidade de Quebo. Essa iniciativa, Elaine, conta um pouquinho a iniciativa do Pocinho, como é que foi para envolver a criançada? Dom Sérgio, assim, quando nós estivemos lá, nós vimos e percebemos, conhecendo aquela região, caminhando lá com aquele povo, percebemos a dificuldade que eles têm em relação à água, a dificuldade da extração da água, a dificuldade de poder ter água de fácil acesso. Então lá não existe água encanada como aqui quando nós temos, então é extraída de poços.
e poços muito profundos muitas vezes, e algumas regiões lá não tem essa possibilidade. Às vezes busca água de um braço a do água rio. Não é boa, às vezes. Na maioria das vezes não, assim, não temos ainda a certeza de que a água extraída de alguns lugares seja a água adequada para o consumo, por exemplo. Então, às vezes eles utilizam o braço do mar ou um pedaço, né, fonte de água doce. Então, pensando nessa dificuldade, muitas vezes as crianças não vão à escola, as crianças deixam de brincar, as crianças deixam de ter uma infância saudável com os seus familiares, ter saúde, né? Eles perdem a saúde por falta de água. Então, pensando nisso, e conversando aqui com muitas crianças que a gente convive da infância missionária, os pequenos grupos, o que nós, enquanto infância missionários, podemos fazer? Então, quando nós sentamos e pensamos qual é o passo que nós poderíamos dar, surgiu então a ideia do poço artesiano, e nós assumirmos essa parte, não apenas na construção do poço, né? É o nosso símbolo, o pocinho, sim, mas isso vai um pouco mais além do símbolo de poço, né? Então nós preparamos um material juntamente com toda a equipe do regional. Esse vem em encarte, onde depois a gente vai percebendo, as crianças vão montando para ter algo visível como é um poço. E preparamos aqui com todo o material que está, como explica tudo certinho, um manual e também uma revista missionária. A revistinha. Essa revistinha, então nós trazemos junto com a evangelização, porque as crianças, além dessa colaboração, acho que sobretudo o que se destaca no Paraná, as crianças nossas rezam, gente, tem uma fé imensa também e contribui sobretudo com a oração. Mas aqui no meio temos informações do Paraná, informações da Guiné-Bissau, continente da África. No verso, uma carta onde nossas crianças já recebemos muitas cartinhas, estão escrevendo para as crianças de Guiné-Bissau, lá da Diocese de Bafatá, e nós vamos levar nossa cartinha para eles. E depois, quando estivermos lá, essa cartinha sendo retornada, né? E nessa revista contamos da missão católica, na linguagem da criança, com desenhos para colorir, com cruzadinha, sobre a vida de São Francisco e de Santa Teresinha. Também temos grandes missionários que quem não puder ir até lá pode rezar, né? Daqui também não deixa de ser grandes missionários. Então, são trabalhos pequenos. E como as Isso crianças... já está acontecendo, Helene? Já está, muitas paróquias já têm, muitas já. dioceses estão se destacando, inclusive as crianças estão fazendo diversos trabalhos, estão vendendo a revista, montaram seu pocinho a partir do reciclável, vão nas famílias, rezam o terço, pedem essa ajuda, cada criança contribui com R$1 e depois pode comprar também o pocinho, é R$5, e as famílias ajudam com quantos podem ou com quanto querem ajudar, mas o mais bonito é a evangelização que está acontecendo, a consciência missionária, né, o foco da nossa evangelização, que é levar as famílias e envolver as crianças também, aonde eles rezam o terço missionário, recolhem ajuda, já recolheram também material reciclável, venderam latinhas, papelão, tudo em função da missão católica. Em função, eles pensam que podemos construir sim o poço, mas se conseguirmos um pouco mais também é válido. E sobretudo a unidade que está acontecendo, e eles estão rezando muito para essa missão. Então, quando a criança reza, a gente sabe que é uma ligação direta com Deus. E assim nós estamos dando esses passos. São pequenos, mas são passos firmes que a infância missionária de todo o Paraná e da sua paróquia, da sua diocese, está realizando. Serviços e trabalhos na simplicidade, assim como Jesus nos pede. O pouco que temos, a gente consegue, estamos partilhando. E a juventude missionária parece que andou também recolhendo umas coisas para mandar para lá num container, né? Como é que foi, João Guilherme? Sim, de fato, no começo, quando começamos a participar, né, da ação, pensou-se que já poderia se fazer uma arrecadação, né, de materiais para casa dos missionários, né? Então, móveis, eletrodomésticos, tudo, utensílios, né? Tudo que fosse usado numa casa de uma família. Afinal, o missionário é gente, os jovens correram atrás aí correram. Então a gente foi dividido um pouco assim, né? E fez depois uma lista com o que foi enviado, né?
aproveitando um pouco, porque também em Florianópolis tem uma comunidade de vida que tem já uma presença em Guiné-Bissau. E eles têm recursos e como enviar através de um container no porto até lá, né? Então aí sobrou um espaço pra gente, fizemos essa arrecadação, né? O Pedro foi lá e já foi enviado. Então, quando chegar a primeira equipe de missionários, não vão estar completamente acampados numa tenda, assim, já vai ter uma cadeira, uma mesa, tem alguma cama coisa. Pra dormir já. Tem cama para dormir, já. Alguma coisa tem. Tem panela. Tá bom, olha.